Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus nos alcance. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa compartilhamento de mensagens que nós procuramos pelo Espírito Santo trazer a todos. Eu estava orando aqui a Deus antes de abri a câmera pedindo a Deus sabedoria, direcionamento, e eu disse na minha oração: a hora, Senhor, que o Senhor quiser que eu pare esse trabalho, eu paro. Se o Senhor desejar que eu pare de fazer essas gravações, eu paro, mas enquanto o Senhor estiver permitindo, nós vamos trabalhar como um atalaia aqui para alertar as pessoas a respeito das profecias bíblicas, do que diz a Bíblia, dentro da verdade. Porque como nosso Senhor Jesus disse em João 8:32, se eu não me engano, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E nós temos vivido dentro desse nosso país, e não porque dizer esse mundo que nós vivemos, mas aqui dentro do nosso país, há alguns anos um dilema. Um dilema que muitas pessoas têm se posicionado diante desses dilemas e têm sido repudiadas, têm sido mal vistas. E como eu me posiciono? Como que eu, como servo de Deus, eu me posiciono? Bem, 1 Timóteo capítulo 2, ele nos traz a seguinte palavra, em 1 Timóteo. Mas Joel, qual dilema que você se refere que nós estamos vivendo? Meus irmãos, nós estamos no meio de uma situação política dentro desse país, assim é desconfortável, sabe? Muito desconfortável. Nós temos aí, os três poderes aqui na nossa nação, que é o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. O judiciário feito pelo STF, o legislativo feito pela Câmara dos Deputados, os senadores, vereadores, e o executivo, que é o presidente lá, juntamente com seus ministros. E nós temos vivenciado uma falta de harmonia e respeito entre esses três poderes. Por isso que eu digo que os três poderes que regem a minha vida, em quem eu coloco a minha total credibilidade e confiança, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós estamos vivendo e vendo esses três poderes, que é o judiciário, o executivo e o legislativo, a manifestando tudo quanto é tipo de mau exemplos, cujo qual um cidadão de bem, um cidadão que tem uma visão humanitária, uma visão do que é certo, ele repudia. E como que eu, um servo de Deus, um cristão, uma pessoa que trabalha aqui até mesmo levando a mensagem de Deus, como que eu me coloco diante disso? Eu quero ler a Bíblia. Eu quero compartilhar com vocês o que diz a Bíblia. E diz assim: antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, e ser bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador.
Então, qual o posicionamento, né, que a Bíblia nos dá, já que esse aqui é a palavra de Deus, que eu creio como servo de Deus, que é a palavra de Deus para me direcionar, para me guiar. O que ela diz aqui que eu tenho que fazer pelos reis, pelas autoridades? Súplicas e orações. Súplica e orações, com toda piedade e respeito. Então, qual é o meu posicionamento? O que eu me posiciono, né? Politicamente falando. Eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centrão, eu sou do partido tal, do partido... É assim, o país se divide em questão. Eu sou desse lado, eu sou daquele outro lado, eu levanto essa bandeira, sou contra aquele que levanta. Eu, particularmente, como servo de Deus, como uma pessoa que procura compartilhar, qual é o meu posicionamento? Neutro. O meu posicionamento é neutro. Eu não tenho que dar satisfação politicamente falando qual é o meu posicionamento. Meu posicionamento é neutro. Até porque, quando nós votamos, o voto é o quê? Você vai lá e tem uma televisão grande lá, de 100 polegadas lá, e você vota para todo mundo saber? O voto não é secreto? Se o meu voto é secreto, o meu posicionamento também é particular meu. E o seu posicionamento é problema seu. Eu respeito. Problema seu. Mas o que eu tenho que fazer por aqueles, como diz aqui, 2 Timóteo 2,2, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila. O que eu tenho que fazer como servo de Deus? Súplicas e orações. Por esses 3 poderes que estão aí. Por esses ministros. Mas qual é o posicionamento de muitos líderes evangélicos? O mau exemplo começa neles. O mau exemplo começa em muitos líderes de placas de igreja aí que se sente a popstar para incentivar as pessoas a uma degradação em si. Aí fica esses movimentos aí, que muitas das vezes é um movimento mais político do que um movimento gospel, entendeu? Que vai lá para palanque, um porção de servos, né, de Deus, pregadores, líderes evangélicos, que deveriam fazer isso que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, aqui 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, se eu sou um soldado em serviço da pregação do evangelho, eu não tenho que me envolver em negócios dessa vida. Porque a minha vontade, né, o meu objetivo, melhor dizendo, é satisfazer aquele que me arregimentou. Para que Deus arregimenta uma pessoa para pregar o evangelho? É para fazer o que o Senhor Jesus fez quando Deus enviou ele ao mundo. O Senhor Jesus veio aqui nesse mundo para fazer a vontade do Pai. E ele fez a vontade do Pai até o dia em que ele foi crucificado. Ele se entregou à vontade do Pai. Então, o que muitos que estão aí à frente de ministérios deveriam fazer? A vontade daquele que o arregimentou, que é o quê? Pregar o evangelho da salvação. Pregar o evangelho da graça. Está tudo aqui na Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia.
Eu dizia para a minha esposa, conversava com ela ontem, se eu não me engano, e eu falava para ela que Jesus chegou para os seus discípulos antes dele ter a sua ascensão, antes dele subir aos céus, né? E ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas lá no livro de Atos, diz que ele chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, não vos ausenteis de Jerusalém até que recebais a promessa, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então, existe aqueles que têm ido e pregado o Evangelho, mas existe aqueles que têm sido testemunha de Jesus. Por causa de quê? Da presença do Espírito Santo neles. Eles se permitiram nascer do Espírito, são conduzidos pelo Espírito, são direcionados pelo Espírito. O Espírito Santo os usam para que eles possam ser verdadeiramente um ganhador de almas para o reino do céu, levando as pessoas à salvação. Mas muitos têm ido pregar um evangelho das portas abertas, portas largas, falando para as pessoas o que elas querem ouvir, como nós já falamos aqui, lá de 2 Pedro 2. Palavras fictícias, infamando o caminho do Senhor. Porque hoje em dia, eu conversava até com a minha esposa também, pessoal, eu fico estagnado. A pessoa está aqui hoje bebendo, fumando, cheirando, com 2, 3 mulheres. Daqui um mês a pessoa já está dizendo que é pastor. Ela entra por algumas placas de igreja aí, e ela tem uma boa lábia, sabe fazer um negocinho direitinho para poder atrair pessoas, porque a coisa mais fácil que tem é trazer pessoas para o oba-oba. Aí elas sabem fazer aqueles movimentos bonitinhos, aí chega lá, chora um pouquinho lá, pega a Bíblia, porque hoje em dia a coisa mais fácil que tem é pregar. O ator faz, tem uma porção de novela aí, que tem uma porção de ator aí que não tem nada de convertido, e faz o papel de santos. Pega lá os atores da Record lá, que fez o papel dos 12 apóstolos de Jesus, inclusive quem fez o papel de Jesus. Pega muito deles aí, eles não querem nada com Deus, não tem nada de evangelho, não tem nada de convertido. Porque encenar, qualquer um encena. E o que tem de pessoas por aí encenando ser crente, ser cristão, ser evangelho, mas um dia essas pessoas, elas vão se deparar, deixa eu ver aqui, com o que está escrito aqui. Elas vão se deparar com o que está escrito aqui, ó. Elas vão se deparar que quando Jesus disse lá: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu não estou achando, meus irmãos. Eu não vos conheço. Não vos conheço. Que ele diz lá assim: eu não vos conheço. É verdade. Essas pessoas que vivem encenando, está aqui, ó, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é o objetivo do soldado em serviço? Satisfazer a vontade de quem? Não é do Pai? Ou a sua vontade? Aí diz aqui: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não te temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci.
apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Então esses aqui são os que se preocuparam com ide, mas não se preocuparam em ser testemunha de Jesus, como foi Pedro. Pedro, depois que recebeu o Espírito Santo junto com os demais, o primeiro discurso de Pedro, quando o povo recebeu e falou em línguas estranhas, ali 3.000 foram salvos. Depois houve a cura lá do coxo. Pedro fez outro discurso, subiu para mais de 5.000 salvos. Veja como é que se formatou e configurou a Igreja de Cristo. Atos 2 em diante. Pega lá e veja. Quando se existe, não uma encenação carnal, humana, mas quando existe a influência do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo toma aquele ministério, e aquele ministério deixa o Espírito Santo agir. Deixa com que o Espírito Santo fale, deixa com que o Espírito Santo traga as inspirações. O pregador não tem que ter inspiração da IA, que é a inteligência artificial, que eu já disse e repito, isso ainda vai dar muito pano para manga. Ele tem que ter inspiração da Bíblia. Fazer isso que eu faço aqui, ó. Eu estava aqui na sala aqui agora, fazendo ali, ajudando ali fazer uma faxina. Veio uma inspiração e eu parei, fui lá e anotei. Fui lá anotar, tá aqui a anotação aqui, ó, no meu papel aqui, que eu já mostrei até no último vídeo aí. Então, meus irmãos, politicamente falando, eu não tenho que me posicionar e nem tenho que dar satisfação para ninguém. Entende? Essa briga aí é problema deles. Eu tenho que ficar no meu campo da oração, súplica, orar por quem está aí, por quem está investido de autoridade. Porque se eles estão lá, quem foi que permitiu? Foi Deus. Ou você pensa que Deus perdeu o controle disso aqui? Você pensa que Deus não está no controle disso aqui embaixo? Apenas a palavra dele se cumpre. A palavra dele vai se cumprir. Até isso aqui acontecer, ó. Porque isso aqui que eu vou ler para você vai acontecer e o caminho já está sendo preparado para isso aqui acontecer, ó. Isso aqui, ó. Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos 4 seres viventes, Apocalipse 6, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! E vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Isso aqui vai acontecer. Quem é esse aqui? Você pensa que é Jesus? Não. É o anticristo. Ele vai sair vencendo e para vencer. Então, o caminho dele já está sendo preparado. A Bíblia diz que o ministério da iniquidade já atua nesse mundo até que seja revelado o homem da iniquidade, que é o anticristo. Por que que o amor se esfria? Por que que se multiplica a iniquidade? Porque esse homem da iniquidade vai precisar que esse mundo seja um mundo de iniquidade, para ele poder dominar as pessoas com a marca da besta e dominar tudo, ter todo mundo prostrado aos seus pés. E quem é que vai estar prostrado aos pés da besta, do anticristo, e adorá-lo? Exatamente as pessoas dominadas pela iniquidade. Então o servo de Deus, ele tem que estar atento a essas coisas. Ele tem que estar atento a isso. Meus irmãos, eu estou chegando a um tempo aqui do meu vídeo, que eu gosto de ficar sempre nos 20 minutos, mas nós vamos encerrar e vamos gravar uma segunda parte. Pois saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.